Olá, meus amigos, muito bom dia e que Deus faça de cada um de vocês uma fonte para jorrar a justiça, para jorrar a luz, para jorrar a vida onde quer que você vá. A palavra que Deus nos tem dado e que vai ao encontro da necessidade de todos os que têm fome e sede de justiça, está em Jeremias, capítulo 20. Se você leu o capítulo 20 de Jeremias, você vai ver isso. Aliás, todos os capítulos, mas nesse capítulo de Jeremias, ele chega ao ponto de dizer assim: maldito o dia em que nasci. O profeta Jeremias, o homem justo, o homem de Deus, um homem santo, um homem que levou a palavra de Deus, a palavra da verdade, para aquele povo que estava vivendo na idolatria, na corrupção, na mentira, no engano e etc, etc, etc. Esse homem justo, perfeito, aos olhos de Deus, ele disse, contudo, maldito o dia em que nasci. Maldito o dia em que nasci. Por que ele falou isso? Porque ele estava sendo punido pela injustiça. Porque ele vivia na justiça, ele estava sendo punido pela injustiça humana. Então, o que acontece nos dias de hoje? Os justos são punidos por conta dos injustos. Os injustos continuam fazendo injustiças. Os injustos continuam aparentemente prevalecendo sobre os justos. E uma das coisas que nós mais abominamos é a injustiça. Eu odeio a injustiça. Se existe algo que eu abomino com todas as minhas forças, é a injustiça. Talvez seja por isso que Deus nos escolheu, porque nós lutamos contra as injustiças que pairam nesse mundo cruel. Aí está a razão do porquê o Senhor Jesus disse: felizes são aqueles que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Quer dizer, isso mostra que os que têm fome e sede de justiça, um dia serão salvos, um dia serão fartos de justiça, estarão vivendo na justiça e não verão mais as injustiças deste mundo, porque viverão a eternidade com o justo juiz. Graças a Deus. Essa é a nossa fé, a nossa esperança, é o nosso quinhão, a nossa herança, que um dia nós não vamos ver mais essa imundícia, essa patifaria injusta que nós temos visto nesse mundo. A verdade é, minha amiga e meu amigo, que muitos defendem os pobres, não porque os pobres são pobres e são necessitados, mas porque querem tirar proveito dos pobres. São os oportunistas da vida, são os esquerdistas da vida. E não só esquerdistas, mas tem outros também, direitistas. Todos, contudo, todos os que apelam para a injustiça, para se aproveitarem dela, para se aproveitarem e fazerem, continuarem vivendo no pecado, continuarem vivendo no erro e continuarem vivendo
aparentemente uma vida regalada e feliz, essas pessoas, cedo ou tarde, verão a justiça de Deus prevalecer. Graças a Deus por isso. E você, minha amiga e meu amigo, não precisa dizer maldito o dia em que nasci. Nós não precisamos falar isso, porque cedo ou tarde nós veremos a justiça de Deus prevalecer. É só manter a fé, é só manter a esperança, é só manter-se firme nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, diz Jesus, porque eles serão fartos. Eu tenho certeza de que um dia você vai se fartar da justiça, porque você tem fome e sede de justiça. Agora, se você é aquela pessoa que participa da injustiça, gosta da injustiça, não tem nenhuma vontade que a justiça prevaleça, se você é um patife, se você é injusto, se você é um juiz injusto, se você é uma pessoa injusta, uma criatura suja, imunda, que gosta disso e se aproveita, saiba que você vai descer à sepultura e no inferno não tem mais escapatória. Porque aí você vai ver em quantos paus se faz uma canoa. Mas os justos viverão a eternidade. Os que têm sede e fome de justiça são aqueles justamente que Deus chama e dá a chance de serem salvos e dá a oportunidade de serem escolhidos. Porque amam a justiça, porque desejam a justiça, querem a justiça, querem viver na justiça. Então, você está sofrendo, gemendo, padecendo. Cada um de nós que ama a justiça, é óbvio que cada um que ama a justiça quer beneficiar, quer promover ainda mais a justiça. Mas aqueles que são injustos, esses sofrerão os castigos proféticos da Bíblia. Olha que o profeta Jeremias disse: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Olha só a expressão dele, por conta da revolta que ele vivia naquela época contra as injustiças que os maus, inclusive os religiosos, sacerdotes, faziam contra o povo de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, vamos manter a nossa fé firme, ainda que a injustiça aparentemente tenha o caráter de eterna, saiba que um dia a injustiça ou os injustos serão punidos e serão punidos por toda a eternidade, sofrerão por toda a eternidade, enquanto que os justos, estes viverão por toda a eternidade com o Senhor da justiça, aquele que é a própria justiça. Deus abençoe a vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.